Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse momento que nós teremos aqui dentro do nosso Congresso Nacional de Agronomia Online. Dentro dessa edição, a gente trouxe um tema muito atual, mas que também precisa ser bastante discutido atualmente. E o título da nossa palestra que vamos ter agora é Ecovive Uva. Vou explicar o que seria, né, esse Ecovive, porque os núcleos de agroecologia são essenciais para o futuro da agricultura. Vou me apresentar, sou o professor Jorge Souza, sou professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Atualmente estou lotado no curso de agronomia, lá no campus de Acaraú, mas também sou professor do curso de mestrado em zootecnia, em Sobral, também no estado do Ceará, e no programa de pós-graduação em biotecnologia em associação com a UFC e a UVA. E nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre um projeto que nós estamos desenvolvendo e que tem muito a ver sobre a temática que iremos abordar, não só para os profissionais da agronomia, mas é uma área que envolve profissionais de outros campos de atuação. Então, não necessariamente o engenheiro agrônomo em si, mas ele faz parte desse processo, é algo muito debatido atualmente na academia. Então, aqueles que estão em processo formativo devem ter alguma disciplina relacionada à agroecologia, aqueles que já são formados, que têm atuação no campo também, em algum momento, irão trabalhar ou já trabalham com agroecologia, como também aqueles que estão no nível de pós-graduação, quer seja lacto sensu, stricto sensu, de algum modo estará trabalhando também, direto ou indiretamente com agroecologia, né? Então, após esse momento de apresentação, né, a gente quis começar hoje com uma pergunta, né? E essa pergunta ser norteadora desse momento que nós teremos agora. E nós sabemos que quase toda palestra que a gente, desde o nosso nível médio até lá no fundamental, sempre a gente tem esse alerta: olha, a gente tem que ter cuidado com as mudanças climáticas, né? E aí a gente fica sobre essa perspectiva de como será o amanhã, né? E nós, profissionais das ciências agrárias, um dos temas que é muito corriqueiro e que envolve muito a nossa profissão, que será baseado nessas projeções que nós temos aí da ONU, né, uma mega população cada vez mais se aproxima aí. Como é que nós iremos alimentar nessa previsão 2050 a 2080 mais de 10 bilhões de pessoas sem destruir os recursos naturais? Isso é uma pergunta para o amanhã, mas também é uma pergunta que nós já temos atualmente, né? Porque nós já alimentamos uma população grande, e essa população grande a gente já pode, né, indagar, tentar entender o que é que nós podemos fazer para melhorar essa produção, que seja uma produção sustentável, que não venha a destruir os recursos naturais. Bom, lá nos primórdios da graduação, a gente estuda lá um pouquinho sobre a Revolução Verde. Aí dentro da Revolução Verde a gente vê aqueles processos de melhoria, de mecanização, e a gente vai trazer outros dois olhares. Essa palestra, eu vou trazer dados, vou trazer apontamento, mas nada aqui é direcionado a lhe posicionar o que você tem que entender, que é de tal jeito A ou de tal jeito B. Não. Você faz essa construção enquanto profissional das ciências agrárias. Ah, professor, eu quero atuar mesmo no laboratório, ou não, eu quero atuar lá na assistência técnica. Então, alguma dessas bandeiras você vai ter que levantar, direta ou indiretamente, ou alguém vai ter que decidir por você, né? Então, é muito bom a gente saber o que é que a gente está defendendo, o que é que a gente está entendendo. Então, a Revolução Verde teve seus potenciais, né? Ela teve um ganho do aumento da produtividade, você teve a expansão da produção mundial de alimentos, mas esse crescimento também trouxe prejuízos, né? Trouxe, melhor dizendo, consequências. Quais? A erosão do solo, né, pelo esse uso desenfreado dessas novas fronteiras agrícolas, a dependência, né, por esses fertilizantes sintéticos, químicos,
A redução da biodiversidade pelo aumento cada vez mais excessivo desses agrotóxicos e, por fim, algo que chega às nossas residências, que é a contaminação ambiental. A gente imagina, às vezes, essa contaminação como algo muito distante, né? Algo que é atemporal. E não, é algo que está aqui batendo. Antigamente a gente dizia, a gente está se aproximando das consequências das mudanças climáticas, mas quando a gente fala dessa consequência, é algo que já está associado à nossa realidade, né? Então, a contaminação ambiental é algo que já é real. O estado do Ceará, de onde eu estou falando, a gente tem registro de algumas cidades que já são modelos de estudos de contaminação, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar. E por que é tão importante, professor, entender todo esse conhecimento? Porque as projeções que a FAO, né, essa agência internacional, faz é que cada vez mais esses processos se acentuando, isso vai deixando que as nossas culturas cada vez mais susceptíveis e vulneráveis ao ataque de pragas e doenças. Então é algo que a gente vai ter que cada vez mais ajustar, e principalmente dentro da minha área de formação, que é dentro da fitopatologia, mas também os entomologistas vão ter que procurar cada vez mais adotar novos modelos, novos métodos de manejo para justamente a gente poder conseguir fazer um trabalho mais resolutivo. Bom, ainda trazendo mais dados, né, para que você possa ter o que debater, o que é que a gente tem, né, também dentro dessa perspectiva da introdução. E um desses olhares que eu quero trazer hoje é que nós estamos perdendo a base biológica dessa agricultura em si. Como assim, professor? A gente tem um levantamento de que aproximadamente, isso pode ser até um número bem maior, a depender da cultura, mas a gente tem uma média aí de que 75% dessas culturas agrícolas, as culturas que vocês estudam a como fazer o seu cultivo, elas dependem de algum processo, né, para fazer essa sua polinização por meio de algum animal. Isso geral. Quando a gente pega apenas a nível de abelha, né, a gente vê que mais de 40% das espécies de abelhas elas estão ameaçadas, né? E eu sempre comento isso lá nas nossas aulas. Fazer esse comparativo de saia numa estrada à noite, né, no seu veículo, aqueles que não dirigem ou acompanham alguém. E antigamente, quando a gente fazia esses trajetos, o carro ficava cheio de bichinhos grudados, né? E hoje em dia cada vez está menor, né? Justamente por conta desse processo da diminuição desses insetos, e alguns desses insetos são muito importantes para a polinização. E essa redução ela vai influenciar diretamente o quê? Se o ciclo da cultura precisa desses insetos, então a produtividade e também a qualidade nutricional elas serão extremamente comprometidas. Bom, vou tentar trazer mais dados, né? Alguns desses dados não são novos, são algo que a gente já observou, né, em alguma disciplina aí da graduação em agronomia. Mas as mudanças climáticas e a agricultura, será que tem tudo a ver ou são pontos de inflexão que não conversam ou convertem? O que nós sabemos é que quem está, né, sendo mais penalizado é o agricultor, porque ele está lá na ponta. E eu não estou falando, né? A gente pode ter aqui dois olhar, aquele grande produtor, né, que é totalmente mecanizado, faz a sua colheita totalmente automatizado, mas eu também estou falando daquele pequeno agricultor da agricultura familiar. Agricultura esta que fornece alimentos essenciais para as nossas residências. Alimentos esses que a gente nem sabe, mas ele é produzido por um pequeno produtor, não é aquele grande produtor, não. Então, esses pequenos produtores, eles estão lá na linha de frente, sofrendo as consequências dessas mudanças climáticas. Quando a gente pega a perspectiva da minha localização, eu estou aqui na região Nordeste, né? Então, aqui o que a gente tem? Secas mais frequentes, mas isso antigamente era associado ao Nordeste. Não. Hoje em dia você vê outras regiões também passando por esses mesmos impactos, né? Chuvas concentradas, chuvas torrenciais, e aí a gente vê que nas grandes cidades ocasiona toda aquela problemática. Ondas de calor, né, é observado também, e isso tem uma consequência. Né? A gente consegue observar, dentro desse olhar da fitopatologia, da entomologia,
observando maior ocorrência de pragas e doenças, né? Então, essas temperaturas elas têm influenciado diretamente esses processos. E aqui, na nossa região, o semiárido cearense ele pode funcionar como um laboratório de resiliência. Eu tenho sempre cuidado quando eu utilizo esse termo de resiliência, porque quando a gente fala de resiliência, tem diversos viés. Eu não estou aqui falando na perspectiva da sociologia em si, eu estou falando dentro da resiliência agronômica, viu? Então, o que é que nós temos? Algumas oportunidades únicas que somente o semiárido tem. A gente tem as nossas características, né? Uma elevada variabilidade climática, os nossos solos são extremamente frágeis, temos uma gritante, enorme escassez hídrica, mas nós também temos muito potencial. Nós temos um conhecimento tradicional que já vem de gerações, adaptações a essa realidade tão difícil, do ponto de vista biológico, mas não impossível. Uma agricultura familiar forte na nossa região, produzindo mesmo sobre as mais diversas e piores, né, características endafoclimáticas das regiões que possam apresentar sobre a perspectiva daquela condição ótima para a agricultura. Mas nós também temos uma enorme biodiversidade da Caatinga, um bioma 100% brasileiro. E aqui nós também temos os sistemas agroecológicos adaptados. E aí a gente pode questionar como é que a gente pode transformar isso que poderia ser olhado como algo ruim, como uma vulnerabilidade, em resiliência, né? Em uma adaptabilidade, melhorar as características fitness, né, daquela região para justamente a gente ter uma produção diferenciada. Ainda dentro de entender alguns desses conceitos, a gente precisa também demarcar o que é a agroecologia em si, né? Então, a gente vai pegar a definição da FAO, ela determina dentro do seu material que a agroecologia é uma abordagem que entrega, olha aqui, ela mexe, princípios ecológicos, sociais, econômicos e culturais para transformar sistemas agroalimentares em modelos mais sustentáveis. E essa uma visão mais ampla, e é isso que a gente precisa trabalhar cada vez mais. A agroecologia não vai ser feita apenas por nós, profissionais das ciências agrárias, não vai ser feita apenas pelo engenheiro agrônomo, não. Ela precisa também do biólogo, ela precisa do ambientalista, ela precisa de um economista, ela precisa de um profissional da filosofia, das ciências sociais, mas também ela precisa da equipe das ciências humanas, né, da arte, da cultura, porque ela é integrativa, né? A agroecologia não é uma técnica, é um modo, né? Então a agroecologia ela pode ser vista como uma ciência em si, mas também ela pode ser vista como uma prática. Ela não é algo que fica estático em uma prateleira. Ela é algo que precisa ser vivenciado, né? E ela também levanta bandeiras, né? Então, ela também representa um movimento social. Então, não se resume simplesmente a uma produção orgânica. Nem sempre a produção orgânica é uma produção agroecológica, né? Nem sempre ela tem o mesmo viés. Então, a agroecologia ela propõe a transformação dos sistemas alimentares. É como ele está produzindo, por que, que ele está produzindo, quando o produtor ele tem essa consciência de por que, que eu estou produzindo realmente tal cultura, aí sim ele está seguindo os princípios da agroecologia, não é apenas o econômico, né? Não é apenas porque eu quero garantir uma renda, mas também não pode ser apenas aquela perspectiva de o aqui ou agora, mas também ele pensa o futuro, né? Bom, a FAO também ela coloca alguns elementos essenciais da agroecologia, que a gente colocou aí nesse material, que seria diversidade, sinergias, eficiência, reciclagem, a resiliência, a cocriação do conhecimento. Isso é importante porque ela entende que não é academia, não somos os pesquisadores que vão chegar com conhecimento pré-determinado e pronto, é esse, não. Ele é construído juntos com todos, né? Valores sociais, valores humanos, uma cultura alimentar, saber o que é que nós estamos nos alimentando. Eu sempre gosto de questionar os nossos alunos, né?
aquele que está chegando à sua mesa, você sabe de onde veio? Será que a gente se preocupa realmente com a nossa alimentação ou não? A gente às vezes se preocupa com o preço, mas não com a rastreabilidade de onde é que veio aquele produto, se teve a utilização de algum produto ou não. Ela também entende uma governança responsável, não é aquela perspectiva isolada, pensando aqui agora e num grupo pequeno, não, ela tem aquela visão ampla, entendendo todo o seu território. E também ela tem esse olhar da economia circular, né, aquele princípio dentro dessa perspectiva, mas também solidária. Não é produzir apenas por produzir. Tem um princípio, um motivo de por que ela está produzindo. E por que é tão importante, né, a diversidade? Diversidade, a gente subentende, que é igual a resiliência. Resiliência de ponto de vista botânico, de ponto de vista agronômico. Por quê? Né, a gente pode afirmar esse olhar? Porque dentro dos sistemas agroecológicos, a gente vai utilizar o quê? Os consórcios. Então, eu não vou ter apenas uma única cultura, né? Não é soja, 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 soja. Não, eu vou ter outras. E eu também vou rotacionar. Eu não vou ser apenas o João produtor de cana-de-açúcar. Não, ora eu produzo milho, ora eu produzo feijão, ora eu vou produzir outras culturas. Como também eu vou entender que eu não vou ter apenas a minha reserva legal apenas para cumprir, né, o que manda a legislação. Não, eu vou ter agrofloresta, eu vou ter essa transição. E tenho esse olhar também para a produção animal, né, quando a gente faz essas lavouras pecuárias. E por que isso é tão importante? A gente melhora a utilização desses recursos naturais, a gente faz a redução dos riscos, porque utilizando essas estratégias, a gente acaba reduzindo a utilização desses agrotóxicos, né, que são tão utilizados na agricultura brasileira, e a gente também tem uma maior estabilidade produtiva, a gente tem uma maior previsibilidade, porque a nossa produção ela é sustentável, ela não é aquela produção que fica dependendo de determinados pacotes tecnológicos que você precisa adquirir, porque não adianta comprar semente A se você não comprar o produto B, C e D. Não é esse olhar, não é desse modo. E por que a diversidade também é importante, né? A gente vai para a ciência e fazendo um levantamento simples, a gente observa que diversos artigos científicos eles dizem o quê? Que a diversidade ela vai aumentar a sustentabilidade e, consequentemente, a rentabilidade. A gente também tem esse olhar de não é porque vamos produzir de maneira agroecológica que não vai ser viável financeiramente, mas é um viável que tem um olhar diferenciado, porque ele pensa na biodiversidade, ele pensa na qualidade daquele solo, ele pensa no sequestro de carbono, que a gente sabe que impacta diretamente nesse aumento das temperaturas, e ele pensa também numa rentabilidade a longo prazo, né? Não é apenas pensando no eu aqui e agora, mas é pensando nas gerações dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. E aí ele entende que o benefício ele pode ser contínuo, né? Ele pode ser de diversos modos, né? Então, o que são propriamente os núcleos de agroecologia, né? Esses espaços, eles são espaços de transformação territorial. E esses espaços de transformação territorial, ele tem alguns viés, alguns olhares. O que seriam esses olhares e esses viés, né? São espaços de transformação. Esses núcleos, eles se baseiam em estudos de agroecologia e de produção orgânica. E eles surgiram com uma política pública de fortalecimento da agricultura familiar por meio da perspectiva, da visão de você fazer a integração entre o quê? Ensino, pesquisa e extensão, mas também tendo o olhar de melhorar o quê? A inovação, o desenvolvimento territorial. Então, a perspectiva é que essa política que a gente tem observado é que às vezes ela fica muito dependente do governo que está vigente. Então, se o governo entende, né, que determinado setor
ele é importante, ele vai lá e investe, mas se ele acha que não é importante, ele não investe, né? Então, é sempre essa luta, né, de fortalecimento dessa política como um todo. E por que é tão importante, né? Por que os NES têm contribuído tanto para a agroecologia, né? Isso aí é a nível nacional, né? Eles aumentam a participação estudantil entre projetos de extensão. Então, se a sua instituição de ensino, e isso a gente tem várias instituições que já tem, mas se a sua não tem, procure formar, procure conhecer o seu núcleo, porque ele vai ser um laboratório vivo para que você possa fortalecer aquela prática que, enquanto instituição de ensino, é fundamental na formação do agrônomo. Você precisa ter práticas extensionistas, porque é isso que a formação de vocês vai demandar bastante. Aprender a apresentar um slide é legal, aprender a apresentar um banner é legal, ir para um congresso é legal, mas e aí, quando a gente for para o produtor mesmo? Então, é nessa vivência que a gente consegue ter uma maior disponibilidade de aprender, né? A gente tem uma maior integração entre a universidade e a comunidade, né? Então consegue ter uma aproximação. O desenvolvimento de soluções de baixo custo, que é tão importante, tão necessário, que às vezes são pequenas mudanças estruturais que a gente consegue fazer ganhos enormes. E aí a gente faz também a ampliação da segurança alimentar, porque quando a gente está falando desses espaços, a gente está falando de pessoas que produzem, às vezes, para o seu consumo, né? Então a gente está garantindo que o que elas se alimentem ele tenha, né, uma segurança. E aí a gente tem alguns exemplos que os NES eles podem estar atuando nesse sistema de agrofloresta. A gente tem a parte de biofertilizantes. A gente tem hoje assim um olhar bem especial, né, das casas de sementes crioulas, né, dessas sementes que são tão importantes para a preservação dos nossos recursos genéticos e as feiras agroecológicas, né, de você poder fazer a aquisição desse produto e ter uma confiança, de ter uma segurança daquilo que você está adquirindo. E ainda entendendo o impacto dos núcleos de agroecologia, eu vou trazer esse olhar para a minha região, né, para a região norte do estado do Ceará. É uma região que apresenta o quê? Uma forte presença de agricultura familiar, é uma região que tem diversos perímetros irrigados lá no Baixo Acaraú, é uma região que tem comunidades tradicionais também, a gente também tem territórios quilombolas, e também a gente tem uma pressão ambientais crescentes. E aí a gente pode olhar, né, de maneira bem geral, professor, isso aí não é só no Ceará, isso aí é a nível Brasil, pode ser lá no norte, pode ser lá no sul. Então essa perspectiva do NEA, ele é interessante porque ele consegue abraçar todos, né? E qual é o papel da uva, né, enquanto instituição e trazendo esse olhar do que é o Ecovive, né? Esse núcleo, então, ele tem a perspectiva de fazer formação de profissionais, de produção científica, de transferência de tecnologia e, principalmente, um desenvolvimento regional sustentável. E aí a gente tem que fazer diagnósticos, né? E esses diagnósticos, ele não é algo, como eu disse, específico de uma região, mas de maneira geral, né? Se a gente fosse generalista, a gente observa que cada vez mais essas comunidades que a gente tem visitado, a gente tem uma degradação do solo pela utilização ou intensificada de uma mecanização que não faz um estudo prévio, né? Ou não entende os implementos que são realmente necessários. Regiões que possuem, né, às vezes, uma escassez hídrica, tem uma dependência enorme de insumos externos. A gente viu aí a influência dessa guerra aí na Ucrânia, de como nós somos dependentes, né, de alguns desses componentes minerais da adubação química, né? Também a vulnerabilidade climática. Todos esses desafios, eles estão a nível nacional, por que não internacional? Mas, de maneira geral, o que é que nosso país, né, esse nosso grande território tem, quer seja na Caatinga, quer seja no Amazonas, quer seja nos Pampas, nós temos uma juventude rural grande, uma juventude que pode estar atuando. Quando eu puxei aqui para o meu lado, eu trouxe a biodiversidade da Caatinga, que é um bioma que as pessoas, às vezes, têm esse olhar enviesado de que é algo pobre, algo que não tem nada. E não só esse nosso bioma, como os demais do nosso país também têm essa biodiversidade.
A gente tem um conhecimento tradicional enorme, que nós precisamos ter essas trocas, né? Nós precisamos entender práticas, às vezes, que são feitas a diferentes gerações, né? E a gente pode implementá-las. E há organizações comunitárias também, né? A gente tem aí diversas comunidades que são bem organizadas. E aí a gente pode sair com uma pergunta, né? Como eu vou transformar o potencial em um desenvolvimento sustentável, que é essa a nossa prática enquanto profissionais das ciências agrárias, dentro do olhar, né, da agroecologia. Como é que eu tiro isso do papel? Como é que isso deixa de ser uma ideia? Isso vira uma ação? Isso vira uma ferramenta para justamente ele possa ser implementado. Um dos olhares, né, que a gente sempre tem que ter é a perspectiva da juventude, da associação familiar. E aí a gente pode se perguntar, né, questionar. Eu tenho alguns alunos que são filhos de agricultores, né, dentro do curso de agronomia. E aí a gente vê que alguns deles querem continuar dentro do campo, mas a gente conhece pessoas que não querem. E o que, que a gente vê que o IBGE acaba dizendo que o envelhecimento da população rural é um dos maiores desafios da agricultura brasileira, porque aqueles que estão produzindo, uma hora, eles não vão ter mais o vigor físico, né, a força física para continuar essa produção. E aí os jovens vão querer, né, então eles, né, a chave, o pontapé para que essa política ela permaneça. Né? Então, a gente sabe que a gente tem o êxodo rural, a baixa atratividade do campo, a falta de oportunidades, né? N fatores que aqui não convém falar, que a gente sabe. Mas o que, que a gente pode fazer de novo? Né? Enquanto, eu digo até enquanto instituição de ensino, a perspectiva da universidade, a gente fortalecer os empreendimentos rurais. Hoje em dia tem tanto edital, tem tanta oportunidade, a inclusão digital realmente chegar lá na ponta a quem precisa. A gente tem uma formação técnica e esses cursos de, quer seja a nível de graduação, curso de agronomia, ou um curso técnico mesmo, é importante levar essa capacitação e essas inovações agroecológicas, né? Então, aquilo que é realmente viável e que é fácil de fazer, porque não adianta também chegar lá com uma técnica ótima, maravilhosa, mas que ninguém sabe fazer, ninguém consegue fazer a sua aplicabilidade, né? E dentro desse olhar, a gente também tem o protagonismo das mulheres, né? Que é um ponto importante aqui na nossa instituição. A gente tem até um projeto de extensão que é o UVA em defesa da mulher rural, porque as mulheres elas atuam como agente de transformação. Às vezes a gente entende, não, ela é só a parceira do agricultor, né? Ela que vai dar o suporte, mas às vezes não, às vezes elas que estão associadas à produção de alimentos, quer seja nesses quintais produtivos, tanto é que o Ministério do Desenvolvimento Agrário já tem observado isso, tem editais específicos somente para tratar dentro dessa demanda. A conservação de semente é algo que as mulheres têm sido protagonistas, a segurança alimentar, quer seja nesses seus pequenos quintais produtivos ou conduzindo mesmo algumas produções, garantindo. A gestão familiar, a gente sabe que tem alguns programas e recursos que são destinados às mulheres, por justamente esse papel de responsabilidade, de gerir melhor esses recursos. E a gente tem um benefício de incluí-las. A gente tem uma maior diversidade produtiva, uma melhor distribuição de renda, a gente tem um fortalecimento comunitário, mas nós sabemos da dificuldade. E é uma tecla que a gente tenta bater sempre, né? Então, se a gente tiver aqui meninas e mulheres assistindo essa palestra, o agro, ele é para vocês também, que às vezes algumas meninas pensam, professor, eu vou estudar isso aqui, mas eu não me vejo no campo, porque no campo, às vezes assim, no campo é lugar para homem, mulher não, mulher é para laboratório, é para ir para a parte comercial, né? Tem que estar bem vestida, alguma coisa assim do tipo. Mas lá para tratar com peão, não. Peão não seria a mulher. E sim, por que não? Por que não poderia ser a mulher? Né? Ela teria todas as qualidades necessárias para fazer isso. E a agroecologia e segurança alimentar, né, são dois tópicos importantes porque ela produz alimentos e promove a saúde. Isso é bem interessante, né, que a gente observa que até o Ministério da Saúde ele faz esse convite, ele alerta que a produção agroecológica ela está muito associado a essa perspectiva de você ter uma segurança alimentar, de você promover uma saúde, porque você vai ter uma diversidade alimentar, você não vai ter aqueles
aquela produção 100% utilizando aqueles monocultivos. Não, você tem uma diversidade, né? Até de visual, de cores, você vai ter diversos produtos. Ele influencia diretamente também para que você tenha uma redução da dependência de insumo químico, que é algo que a gente observa bastante que tem. A soberania também local, de ter a sua relevância e importância justamente em determinados territórios. E a soberania alimentar. Não é possível, eu acho assim, inadmissível, né? A gente, um país tão grande como o nosso, que é conhecido como celeiro mundial, as pessoas ainda passarem fome. Então, a agroecologia ela tem esse olhar de não, a gente pode até produzir pouco, mas todo mundo vai receber. Então, dentro da segurança alimentar, não é apenas a quantidade, não é que eu vou ter muito para que eu não tenha fome, mas o que eu vou ter, ele vai ter uma boa qualidade, ele vai ter um acesso acessível, vai ter uma estabilidade, né? Algo que hora vai ser muito bom, hora vai ser muito ruim. E ele também não adianta ser maravilhoso, mas você só consegue implementar um ano, o segundo ano é inviável. Não, ele também tem que ser sustentável, então tem que ter o olhar da sustentabilidade. E, puxando também um pouquinho para o meu lado, né, o manejo fitossanitário, eles conversam bastante porque acaba protegendo a planta de uma maneira sustentável, né? Então você vai ter o controle biológico. E eu sempre gosto de alertar porque o controle biológico é visto que é algo bonito e tal. Vão pesquisar, né, e vão tentar entender quem é que produz esses grandes produtos biológicos. Às vezes, não sei, vocês podem olhar aí, né, só trazendo alguns dados, as mesmas grandes empresas que produzem um químico produzem também um biológico. Então é algo que a gente também tem que questionar. Qual é o biológico que está chegando? Como é que está chegando? Ou esses conceitos de todo mundo produzir seu biológico, né? A gente tem uma diversidade de cultivo, né? Então essa diversidade de cultivo dentro da parte do manejo fitossanitário é interessante, porque você não vai ter uma pressão apenas para que seja determinada cultura, e aí você vai ter mais pragas e doenças. Você tem uma cobertura do solo dentro do manejo fitossanitário, utilizando a agroecologia, então não fica aquele solo nu, né? Aquele solo desprotegido. O equilíbrio ecológico vai ter a presença dos fitopatogênicos, dos indivíduos pragas, mas eles vão estar ali dentro de um equilíbrio, né? de um número que não venha a comprometer a sua produção. Então, esse ecossistema equilibrado, ele vai apresentar o quê? Uma menor incidência de pragas e doenças, que é isso que a gente quer tanto trabalhar, quer tanto fazer com que você, que já é o que será engenheiro agrônomo, possa conseguir atingir. A agroecologia também conversa com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, né? As ODS, dentro do Fome Zero, educação de qualidade, a igualdade de gênero, já tem esse olhar para a participação da mulher. Não tem como você não ter a participação da mulher e dizer que você tem uma produção agroecológica, o trabalho decente, a ação climática e também a perspectiva da vida terrestre. Então, são impactos locais com alcance global, né? Ele não fica ali no aqui e agora, ele consegue atingir outros territórios. E já quase finalizando, né? A gente pode partir para esse tópico, que é o futuro da agricultura, ele está sendo decidido agora. Então, quando eu estudei agronomia há uns anos atrás, a gente tinha um olhar diferenciado. Hoje já é um outro olhar. Na minha época eu falava, nós estamos chegando na agricultura 3.0 caminhando para 4.0. Hoje em dia isso aí já ficou para trás. Então, a agricultura do futuro ela está sendo decidida agora. Porque os impactos que estão sendo gerados agora, será que nós vamos conseguir revertê-los 100%? Será que nós conseguimos manter esse nível de produção dentro dessa perspectiva de termos uma população aí na casa dos 10 milhões? E aí a gente pode se indagar, questionar, se nós quisermos uma agricultura produtiva, sustentável, inclusiva, né, e resiliente, a gente precisa investir em ciência, educação, agroecologia e nas pessoas, principalmente nas pessoas. Não é algo de cima para baixo, não é algo impositivo, é algo construído com as pessoas. E sem ciência, né, não tem como a gente avançar
dentro desse olhar. A gente precisa testar. O professor quer dizer que a academia vai ter todo esse conhecimento? Não, mas quer dizer que a academia ela pode ajudar com que aquele conhecimento tradicional, né? Ah, meus avós eles aplicavam uma mistura de tal planta e não tinha o ataque de determinadas pragas. Aí a gente vem com a ciência e consegue entender quais são os componentes químicos que vão estar lá para justamente afetar algum processo metabólico ali, para que não tenha ocorrência daquela praga. Então tem ciência, tem validação, né? E a educação é outro caminho, mas a gente precisa levar os acessos. Essas pessoas elas precisam ser capacitadas. Não é porque quem produz é alguém ignorante, digamos assim. Não, é alguém que foi extremamente capacitado. E aí sim ele consegue fazer uma tomada de decisão. Por isso que é importante investir em pessoas. Nós concluímos com essa frase de que a agroecologia não é apenas uma forma diferente de produzir alimentos, é uma forma diferente de pensar o desenvolvimento, valorizar a vida e construir o futuro. Se você não pegou nada do que eu falei, se você conseguir sair com essa frase, eu me sinto realizado. A agroecologia não é uma forma, não é a forma de produzir, é a forma de pensar. Então é algo muito maior, é algo muito mais profundo. Quero agradecer por esse momento que tivemos aqui. Foi bem rapidinho, mas ao mesmo tempo eu acho que despertou algumas curiosidades em vocês. Eu acho que principalmente quem é aluno que desperte o interesse de conhecer o seu núcleo de agroecologia da sua universidade. E se não tem, por que não, a partir desse momento, chegar para algum professor e vamos montar um núcleo, vamos montar, se não um núcleo em si, começa com um projeto, né? Vamos fazer aqui, professor, um grupo de estudo, vamos montar aqui um grupo de discussão, depois pode avançar para depois ter a formação do núcleo, mas que isso, né, desperte esse interesse em cada um de vocês. Eu estou disponibilizando meu e-mail, né, meu e-mail institucional para algum questionamento, alguma dúvida, vocês podem enviar. Como também eu estou deixando aí minhas redes sociais para que vocês possam acompanhar os trabalhos que a gente tem realizado. E a gente fica aí à disposição, agradece a organização do evento pelo convite. Esperamos aí que vocês possam ter apreciado esse momento que tivemos aqui junto e façam um convite também, né? Venham nos conhecer. Nós estamos aqui localizados no estado do Ceará e todos serão muito bem-vindos. Então, muito obrigado por esse momento e até a próxima.